Iniciou a gravação. Isso. Iniciou a gravação. Hoje é dia 7 de maio de 2021. A gente está na segunda sessão do Seminário Interno de Prática de Pesquisa em História e Educação, agora com a temática de ensino de história e ensino de história indígena. E quem é a convidada para comentar é a professora historiadora Thaís Silveira. Thaís, a plataforma Lattes está com um problema de acesso, então eu peguei outro, caiu aqui para mim, então eu peguei outras fontes aqui, mas eu já sei, né, a sua trajetória, mas você é graduada em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ, fez especialização em História também na Universidade Cândido Mendes, foi aluna do mestrado profissional em História, terminou o Prof. História também pela UERJ, né, onde você fez uma dissertação Identidades Invisíveis, Indígenas em Contexto Urbano e Ensino de História na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, um trabalho que eu pude acompanhar uma parte, né, de você fazendo, e agora está no doutorado em História também na UERJ. Eu acho que é com a mesma orientadora, não é? Com a Márcia, né? Márcia Gonçalves. Também ainda com a temática indígena, e Thaís também é professora do ensino básico no município de Duque de Caxias, que a gente está, para situá-los, na região metropolitana do Rio, é bem perto, né? Eu que sou de Vista Alegre, assim, eu sempre ia Irajá, Caxias para mim era o meu point de compras. Então, para eles como é que eu posso dizer? Coisa de, dependendo de onde você esteja, eu não sei onde é que a Thaís, não, a Thaís acho que mora mais longe, eu morava mais perto de Caxias, mas ali é um município vizinho ao Rio de Janeiro, mas que faz parte da Baixada Fluminense. Acho que assim eles têm mais ideia de onde é. Thaís, muito obrigada mesmo. Eu vou passar agora para você e depois eu peço para os meninos se apresentarem. Estava ruim aqui. Bom, eu agradeço novamente o convite. Falar sobre ouvir, né, um projeto sobre a história indígena no ensino é uma questão que é bem sensível para mim. Eu já estudo essa temática já há bastante tempo. Espero colaborar com vocês, com a formação de vocês, ajudar a pensar a respeito. É uma temática que é invisível, né? Que muita gente acha que é uma questão do passado e tal, mas ela é super relevante e super presente, apesar de invisível. Então, estou muito feliz de estar aqui, de poder colaborar com vocês, tá bom? Obrigada, Thaís. Thaís, quando passar essa pandemia daqui, Thaís tem que vir para cá também fazer um campo, né? Você vai ficar louca aqui de tanta coisa, indígena venezuelano, indígena brasileiro, todo mundo disputando Porto Velho. Mas, realmente, né, o quanto que isso os alunos percebem, o quanto isso chega na escola, o quanto isso chega na universidade, e aí foi pensando nessas questões que o grupo elaborou o projeto. Eu não como eles montam grupo, desmontam grupo e vão se reorganizando, eu vou pedir para que vocês do grupo se apresentem, tá? Digam quem é que faz parte do grupo e, no final das contas, né, no decorrer da apresentação de vocês, não esqueçam de se apresentar também para que a Thaís saiba quem são cada um de vocês. Agora eu vou passar para vocês. Beleza. Gente, talvez saia um barulho esquisito na apresentação. Tá. Só esperar. Aqui. Então, boa tarde. Eu sou a Andressa Giovana, e o nosso grupo ficou com a temática do ensino da história indígena. Meu grupo é formado por mim, Andressa, pela Agatha Alice e pelo Gabriel Borges. Ambos estão aqui e vão apresentar também. Pode passar. Então, o nosso grupo tem como projeto um Observatório dos Indígenas de Rondônia, e ele tem o intuito de aproximar as produções acadêmicas e as pautas indígenas da população em geral.
esse projeto ele tem como ideia, né, de criar um perfil na internet onde nós vamos divulgar as produções acadêmicas a respeito dos indígenas, e essas produções são aquelas que são feitas dentro da Universidade Federal de Rondônia. Então, a gente delimitou o nosso ensino da história indígena é, pensando nas produções acadêmicas feitas dentro da própria Unir. Pode passar. E para a elaboração desse projeto, nós tivemos uma questão investigativa, né? Que era quais são as produções científicas da Universidade Federal de Rondônia sobre os indígenas da Amazônia. E para responder essa questão, a gente trabalhou com 3 fontes principais. Pode passar. Como nós somos futuros professores, né? E é uma disciplina voltada à educação, a gente não podia deixar de lado a Lei 11.645, de 2008, que ela estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afrodescendente e indígena nas escolas privadas e públicas. E também utilizamos o site do Instituto Socioambiental, o ISA. E nesse site nós pegamos informações sobre quem são os povos aqui, os povos indígenas de Rondônia e quantos são. E a partir dessa lista do Instituto Socioambiental, nós entramos no site da CAPES e filtramos essas dissertações e teses sobre esses povos. Pode passar. E agora quem vai falar mais um pouquinho sobre o produto vai ser o Gabriel. Boa tarde a todos. Eu sou o Gabriel Borges, né? O nosso produto, né, criado é um perfil no Instagram, com o nome de Observatório dos Indígenas de Rondônia. O nosso público-alvo, né, são tanto os acadêmicos, docentes, né, e a população em geral. Como a temática é uma temática por vezes esquecida ou ignorada, mesmo até dentro da universidade, né, e é um lugar onde a gente tem mais acesso a essas discussões, existe uma carência geral sobre o conhecimento sobre essas comunidades, né, e existe uma carência também de conhecimento sobre as soluções científicas que são feitas sobre essas comunidades, né, aqui de Rondônia, essas comunidades indígenas. Passa. Considerando, né, esses pontos, né, que trazem a necessidade do nosso trabalho, né, do nosso produto, a gente pegou a questão desse desconhecimento sobre as produções, né, feitas, e aí a gente fez aquele recorte, que a gente trabalharia especificamente com as produções da UNIR, né, e o objetivo é contribuir, né, para que conheçam a produção acadêmica, né, sobre os povos indígenas de Rondônia, e que ele chegue também com mais facilidade, né, à população em geral e aos outros estudantes também, independente da área, né. O que a gente tinha batido no ponto anterior é sobre o alcance, né, da divulgação desses conhecimentos, das produções científicas. Os objetivos específicos, né, utilizar a rede social do Instagram como um recurso para a divulgação dessas produções acadêmicas, né, como um dos nossos tópicos mais importantes. Fazer com que as pessoas tenham ciência, né, de que existem os povos indígenas em Rondônia e que existem estudos científicos a respeito deles, né, e organizar, né, essas teses
da CAPES, né, da UNI, sobre esses grupos de Rondônia para que a gente possa estar fazendo, né, o trabalho da divulgação no, no Instagram. Passa, né? Aí agora é a Agatha. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Agatha Paixão e sobre o referencial teórico do nosso projeto de pesquisa, em um primeiro momento a gente utilizou o Mauro Coelho, que é doutor em História Social pela USP, em uma live onde ele tem uma conversa acerca da temática indígena na educação básica. E o Mauro ele faz uma reflexão que incorporar a temática indígena implica na reorientação de perspectiva. E essa reorientação de perspectiva é a crítica ao eurocentrismo. Mas o Mauro também fala que essa crítica ao eurocentrismo não é negar a importância da Europa na nossa formação, mas é negar a ideia de que a Europa é o epicentro da história. E aí o Mauro também fala que nós temos que colocar a temática indígena como agentes nesse processo histórico e não como pacientes desse processo. E aí, depois de a gente fazer essa primeira reflexão, a gente também trabalhou com o Bruno Leal, que é doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele fala da importância do historiador nos espaços virtuais, né, da história pública e nesses espaços virtuais. E aí ele fala que as divulgações científicas, nas redes sociais, ela é importante pelo acesso de um amplo público dessas divulgações e na contribuição que esses historiadores, nesses espaços virtuais, ele vai ter na formação crítica da sociedade. E aí, a partir do momento em que o historiador ele está nesses espaços, há um retorno, há uma troca de saberes entre o historiador e a população. E aí um outro aspecto que o Bruno Leal ele coloca que me chamou muita atenção é do próprio fenômeno da internet em si, né? Que é um local onde há comunicações, há expressões, há manifestações sociais e acaba sendo um objeto de pesquisa para o historiador. E aí, isso, desculpa. E aí também, posteriormente, a gente trabalharia com a introdução à história pública, que é uma obra que foi organizada por Marta Rovai e Juniene Rabelo, acho que é assim que se pronuncia, que nós não tivemos contato ainda, né, por ser um projeto, mas que também cabe nesse debate. E aí, no nosso trabalho, a gente, nesse critério de filtragem que a gente teve, tivemos dois fatores. O que apenas as teses e as dissertações que fossem da Universidade Federal de Rondônia e que tivessem o nome das 29 comunidades que a gente encontrou na listagem da ISA, da ISA, né? Então, assim, quando eu estou falando isso, pelo fato de que se alguém tiver interesse e colocar o nome das comunidades indígenas no catálogo da CAPES, é possível você encontrar algumas teses e dissertações sobre línguas, só que línguas e doenças, mas são pesquisas mais gerais. Eles têm o nome das comunidades, mas eles trabalham com diversas comunidades e não somente com uma. E aqui a gente vai ter, a gente fez tabelas mostrando as produções que foram encontradas no site da CAPES até do dia 30/4 de 2021. E aí a gente vai ter aqui a comunidade Aicanã, que tem somente duas dissertações, a comunidade Cinta Larga, que tem somente três, eu tô me vendo, não, desculpa, duas, a comunidade Amondoá, que tem apenas duas. Então, vocês vão observando que são pouquíssimas produções científicas acerca dessas comunidades indígenas. Então, muitas só tem somente uma produção mesmo. O Iconoé, o Aricapu, desculpa que eu não sei pronunciar direito, tá? Mas, assim, a gente vai observando que são pouquíssimas. As que mais tem é a comunidade caritiana, com 6 produções, e deixa eu ver aqui, o Ari também, a comunidade Ari, que tem bastante, e o Erueu Auau.
somente essas três que tem diversas não, né? Entre seis produções científicas. E aí aqui a gente também colocou nessa tabela as comunidades, dentre as 29 que a gente encontrou, que não tem nenhuma produção de mestrado ou doutorado. E é isso, gente, nosso trabalho. Obrigada. Aqui estão as referências, tá? E é isso. Obrigada, muito obrigada pela apresentação. Eu vou passar agora a palavra para a Thaís, para ela comentar, tá? E depois eu volto para falar com vocês. Parabéns. Bom, gente, assim, muito legal a proposta de vocês, achei bem bacana. Eu vou fazer uma avaliação no estilo Guarani. Enfim, a gente valoriza as potencialidades e vai falando um pontinho ou outro aí que poderia enriquecer, ao meu ponto de vista, né? Enfim, primeiro eu gostaria de parabenizar pela escolha da temática, né? É extremamente relevante, como eu falei no início, apesar de ser uma questão invisível, desconsiderada como uma questão importante para a maioria da população, né? Porque é como se fosse coisas do passado, que as populações indígenas fossem populações do passado, e que tem um conceito que eu não sei se vocês já entraram em contato, que é o de assimilação, né? Que é a ideia, né, de que o indígena que sai da sua comunidade, que sai do seu povo, ele deixa de ser indígena, né? E esse conceito, essa ideia, na verdade, ela é uma prática que ela começou já há muito tempo, né? A gente bota essa origem lá no período do Marquês de Pombal, com o Diretório Pombalino, que, na verdade, faz parte de um projeto etnocida, se não genocida, um projeto etnocida de retirada de direitos de populações indígenas. Né? Então, a ideia é que esse indígena perca sua identidade e se transforme em um trabalhador comum. Né? E isso é uma política até a Constituição de 1988, quando se garante os direitos das populações indígenas, né? A partir da luta deles próprios, né? Mas que há uma retomada hoje em dia dessas políticas pelo atual governo, né, de achar que, né, esses indígenas, que é fato que esses indígenas vão deixar de ser indígenas algum dia, vão se assimilar, como se fosse um processo natural, vão se assimilar ao restante da população e vão deixar como se fosse um caminho natural, e, na verdade, é um caminho muito violento, para essas populações. Né? Então, falar sobre populações indígenas é falar, isso no Brasil, tem Rondônia, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, né? Acho que na América Latina, na América toda, a gente está falando da história de pessoas, né, que estão presentes, que não vão deixar de existir. E estamos falando da história de nós mesmos, né? A maioria, né, imagino que a grande maioria que tenha antepassados indígenas, né, ou da avó que foi caçada a laço, né, que as pessoas romantizam isso, mas isso significa, né, que ela foi sequestrada, que ela foi estuprada, que, enfim, foi obrigada a viver ali com pessoas que a violentavam, né, cotidianamente. Histórias que se repetem nos dias de hoje, né, de crianças sequestradas e de violências diárias dessas populações. E de perdas de direitos também. Né? Toda vez que a gente nega essas identidades dessas pessoas, a gente está negando os direitos que elas têm por serem indígenas. Então, assim, a temática é extremamente importante, apesar da invisibilidade que se dá
a temática. Enfim, aí a questão das produções acadêmicas que vocês falaram, de fazer, de dar visibilidade a essas produções, eu acho importante, porque se trabalhar com história indígena, para quem trabalha com história indígena, eu acho que o primeiro ponto é dar visibilidade, né? Seja, inclusive, para os pares, porque, né, no caso, dentro das próprias universidades, às vezes parece que é uma questão à parte parece que o indígena é uma questão à parte do Brasil, muitas vezes, né, que não faz parte da história do Brasil. Existe uma história à parte do indígena, né? Mas não, o indígena está inserido dentro da sociedade, sempre esteve, sempre, né, teve um papel importante, foram protagonistas, ainda são, tem um papel fundamental hoje em dia, assim, se a gente for pensar a questão ambiental, né, por exemplo, a gente vai ver que a população indígena são extremamente importantes para o Brasil. E não é porque eles são protetores da floresta, não é porque eles vivem. Não, gente, é porque a gente vai pegar lá as áreas mais preservadas, né? São os territórios indígenas que estão lá batalhando para a preservação daquele território. As áreas mais preservadas são as terras indígenas demarcadas, por isso a luta dele por demarcação de terras é importante, a preservação desses territórios indígenas, está denunciando a questão das invasões das terras, né? O governo atual, por exemplo, já disse que não ia mais demarcar nada, isso é muito sério, né? Enfim, possivelmente, se não existissem povos indígenas, não existiria mais floresta no Brasil. Então, assim, eles têm uma importância fundamental no Brasil de hoje, né? Isso daí é só um ponto, né, da questão ambiental que eu estou aqui trazendo de exemplo. Então, dar visibilidade é extremamente importante para quem pensa em temática indígena. Então, trazer essas produções para o Instagram, eu acho que é um ponto que é bem bacana, né? O Instagram, então, é uma plataforma que todo mundo acessa, é fácil acesso, né? E não é só um público acadêmico, fica aberto, né, para professores. Vocês falaram da Lei 11.645, e assim, eu às vezes faço alguns cursos com formação de professores, e eles sempre falam da dificuldade do acesso a trabalhos mesmo, a compreender. Muitas vezes, assim, esses professores não tiveram contato com a temática indígena na universidade, né? Não sei se é o caso de vocês aí também. Aqui no Rio de Janeiro é muito comum essa fala de professores de não ter contato com a história das populações indígenas, com conhecimento das populações indígenas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem algumas aldeias, a maioria das pessoas desconhecem completamente essas aldeias, né, onde ficam. Né? As aldeias aqui no Rio de Janeiro ficam em três municípios, Paraty, Angra e Maricá. A maioria é Guarani, a gente tem uma aldeia Pataxó também, que inclusive é bem recente, eles estão reivindicando uma área lá na divisa entre Paraty e Angra, perto do Quilombo, Dani. Acho que tanto a de Paraty quanto a de Angra são perto dos quilombos mesmo. Porque tem a Guarani e a Pataxó ficam próximas, né? Aí é perto lá do Bracuí, né? As duas. Então, os pataxós ocuparam lá um terreno recentemente, não tem nem uma década. E é engraçado até que assim, as pessoas se incomodam com a presença deles, e o dono do terreno também não está nem aí com a presença deles lá, né? Mas assim, o entorno se incomoda muito com a presença dessas populações lá. O Instagram facilita esse acesso de professores que têm interesse. A Lei 11.645, ela está aí, ela tem que ser cumprida. Então, eu acho que isso ajuda bastante, esse projeto ajuda bastante a facilitar o acesso, porque o professor, às vezes,
muitas vezes eles têm dificuldade até mesmo com o tempo para estar buscando material, de estar pesquisando onde é que tem isso, onde tem aquilo. A gente sabe da precarização, eu não sei o tamanho da precarização do trabalho do professor em Rondônia, mas aqui no Rio de Janeiro é muito grande. Então, às vezes, a carga horária de trabalho é gigantesca para poder ter um salário decente, sustentar a família. Então, isso é muitas aulas, né? Muitas turmas, muitas aulas, e muitas vezes é um ciclo que você assim, não tem tempo de respirar, não tem tempo de se atualizar, e tornar essas informações fáceis, assim, eu acho que é uma sacada bem bacana de vocês, para facilitar, no caso de professores, especialmente porque vocês pensaram na Lei 11.645 e estão pensando em divulgação das produções acadêmicas de Rondônia, aí na Universidade de Rondônia, né? Então, eu acho que isso, para professor, é uma ferramenta muito bacana, tá? Deixa eu ver mais aqui, mais alguns pontinhos. E é isso, né? A temática indígena, ela é muito invisibilizada. Então... E a produção também, como vocês falaram aí, vocês pegaram, então, essa por etnia e fizeram uma busca na tabela, no portal da CAPES. Não foi isso? E aí vocês encontraram... Aí vocês encontraram poucos trabalhos, eu vi ali, realmente são poucos, várias etnias que não têm nenhum trabalho dentro da... É um pouco chocante, né? Mas é uma demonstração, né, do quanto essa temática é desvalorizada, a pouca importância dada, né, dentro da academia. Isso não é só em Rondônia, isso acontece em diversos lugares, apesar de cada vez mais existir pessoa, e também eu não vi nenhuma história, né? É isso mesmo? Ah, tá. Exatamente. O curso porque... após História foi criado agora. Ah, tá. Não, então tem um porquê. Talvez continuasse sem, mas enfim. Entendi. Então, existem poucos trabalhos mesmo. Essa é uma produção que está crescendo a partir, na historiografia, no caso. Aqui vocês já estão pensando em obras que não são nem da história, do campo da história, né? Mas na historiografia, essa produção que coloca o indígena em um outro lugar, no lugar de protagonista, ela que mostra a importância não só do indígena, né, lá no lugar dele, mas também contribuindo dentro da sociedade, não como ser a parte do Brasil, né, que muitas vezes parece que o indígena ele é um ser, não é um brasileiro, né, e os indígenas vêm reivindicando isso, né, já tem tempos, né, de que eles são brasileiros também, né, as múltiplas identidades, né, da identidade indígena, da identidade étnica do grupo, também somos brasileiros, né? E até me perdi aqui, mas essas identidades da produção que eu estava falando, né? Essa produção coloca o indígena dentro dessa perspectiva nova, ela é da década de 1990. Começa lá com o John Monteiro, né? A Maria... Ai, esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro. Manuela Carneiro. Isso. E outras pessoas que estavam pensando também essa questão no ensino de história. Já tem um livro que é História, gente, hoje minha cabeça não está boa, não. Depois eu posso até mandar para vocês. Mas é um livro antigo que está pensando na questão indígena já lá na década de 90.
na questão indígena. Então, mas essa produção começa na década de 90, que coloca o indígena em outro lugar. Mesmo na antropologia, né, também não é muito antiga essa percepção, ela é mais antiga do que a historiografia, né? Inclusive os antropólogos, eles têm uma atuação junto do movimento indígena, então essa mudança de perspectiva tem a ver também com essa ligação com esses povos indígenas, dessa compreensão das demandas daquelas populações. Então, assim, o diálogo com a antropologia, às vezes, eu gosto mais do que com a própria história. Às vezes eu tenho até a sensação de que talvez hoje em dia tem mais historiadores ligados mais ao movimento indígena, atento às falas indígenas, mas parecia que há um tempo atrás essa ligação era mais a partir dos antropólogos, né? Essa ligação com as populações indígenas, elas vinham a partir da antropologia. Então, essa ligação de história e antropologia foi fundamental para se pensar, se repensar esse lugar do indígena na história do Brasil e, enfim, dar realmente essa visibilidade a essas produções. Ela é muito importante, valorizar essas produções, estimular que se façam mais, enfim, é uma coisa importante. Mas aí, o que eu senti um pouquinho de falta nesse projeto são os próprios indígenas, né? Existe, assim, muitos indígenas, assim, é claro que o que vocês pegaram, que vocês selecionaram, é a produção da UNIR, né? Vamos dar visibilidade à produção da UNIR. Mas assim, eu acho muito relevante também dar visibilidade, dar voz aos próprios indígenas. Tá? E muitos indígenas, não sei na UNIR, mas muitos indígenas estão nas universidades fazendo produções fantásticas, né? Eles vão, porque exatamente traz uma outra perspectiva, traz outros questionamentos. E isso eu sinto falta, assim, não é questão do trabalho de vocês, isso eu sinto falta mesmo, né? A gente precisa dialogar com as populações indígenas. As populações indígenas, inclusive, têm reivindicado, né, esse lugar, né, ser ouvidas. Já tem bastante tempo, os professores indígenas estão reivindicando essa necessidade de educar, né? Na língua guarani falaria juruá, vamos educar o juruá, que o juruá é o não indígena, né? Vamos educar o juruá porque o juruá, né, não sabe lidar com a gente, não sabe lidar com a diferença. Então, assim, dar voz a essas populações, para quem está trabalhando com temática indígena, né? E assim, não é uma questão do trabalho de vocês, eu penso nisso em geral. Tá? É fundamental, até mesmo porque olha quantas etnias ficaram do lado de fora. Aí vocês, né? Isso que a gente está pensando em grupos, né? Em grupos étnicos, fora aqueles que saíram das aldeias, né? Que são descendentes indígenas, às vezes já até não sabem muito bem de qual grupo ele pertencia, a família dele pertencia. Mas ele se sente, a identidade dele é indígena, não é identidade branca, não é identidade porque da onde ele veio. Né? A gente tem que pensar, existe uma identidade mais genérica também indígena, que não necessariamente parta só desses grupos que estão aldeados, enfim, né? Pensar também dos indígenas em contexto urbano, que estão aí em Porto Velho, enfim. Eu acho que seria uma questão que poderia acrescentar no trabalho de vocês, porque, na verdade, eu acho que é uma falta
que eu sinto geral dentro da história, dentro dessas reflexões que eu tenho, desses trabalhos que eu tenho visto sobre ensino de história. Eu sinto falta, né, das falas dos indígenas, das histórias indígenas, né, do que eles falam sobre as próprias histórias. É claro que tem algumas pessoas que estão em sintonia, por exemplo, a Circe Bittencourt, né, que é um nome muito importante dentro da área do ensino de história, ela também tem um trabalho importante junto com populações indígenas e povo terena, no caso, né? E, pois é, a Circe está em tudo. Se a gente pensar em ensino de história, enfim, né? Ela realmente tem um trabalho junto com populações e pensando a história das populações indígenas, pensando, enfim, a história do ensino de história das populações indígenas, também ela tem um trabalho relevante. E a Circe fez um livro junto com a população, com alguns professores terena, sobre a história do povo terena, porque os terenas não gostavam da forma que se falava do povo dele, especialmente em relação à Guerra do Paraguai, que eles tiveram uma participação relevante, e eles ficavam injuriados por a forma com que eles eram tratados ou não eram tratados dentro da história do Paraguai. Então, assim, eu acho que daria um plus a mais aí pensar também nas falas dos próprios indígenas. Sei que a delimitação é a UNIR e tal, mas inclusive para pensar, olha só, gente, quantos povos aí tem aqui na região que não foram tratados? Olha a invisibilidade disso. Quem é que vai falar sobre eles? Será que eles têm Certamente tem, seja oral ou seja escrito, enfim, né? Sobre a própria história deles. Né? Então, esse seria o plus a mais que eu acrescentaria aí no trabalho de vocês, né, para pensar a respeito disso. Eu acho que é isso. Thaís, muito obrigada. Eu, antes de passar a palavra para o grupo, eu vou só comentar algumas coisas. Deles, a única coisa deles que eu ia falar é que eu acho que em algum momento vocês apresentaram lá e vocês me mostraram antes, mas eu talvez tenha deixado passar, que vocês falam povos indígenas na Amazônia. Na Amazônia é maior do que esses 29, porque vocês primeiro pensaram em Rondônia. Se for abrir para a Amazônia, vai dar muito mais gente. E pelo que então, só olha ali direitinho que eu acho que vocês pesquisaram de acordo. Porque o que acontece, Thaís? Isso eu acho que foi um grande processo de descoberta para eles, né? Para os alunos. Então, quando essa não é uma disciplina especificamente, né, que trate da questão, mas eu selecionei temas que fossem temas que, quando pensar, né, prática de pesquisa em história e educação, o que não pode ficar de fora na formação de um professor, né? E aí eu previamente, né, selecionei a temática indígena, a temática afrodescendente, gênero, negacionismo, patrimônio, né? Algumas coisas também que eles colocavam para mim, né? Então, e a partir daí eles selecionaram qual tema, sobre o que eles queriam trabalhar. Então, toda essa descoberta realmente que você falou, né, do John Monteiro, da Manuela Carneiro da Cunha, né? Eles têm em outras, acredito que tenham em outras disciplinas, né? Aqui eles têm povos e culturas indígenas, essas disciplinas que se tornaram obrigatórias por causa da lei, né? Eles têm isso. Agora, o quanto que isso atravessa, né, a própria formação deles no que se refere à história do Brasil, história da América, que é o que você fala, né? O indígena não é uma história separada, né? Ele é a história que constitui a gente. Então, a gente tem que parar de olhar como algo separado e pensar como constituinte, né? Aí é o desdobramento que eu acho que eles vão ter. Então, eu não sei, mas eu acredito que eles tenham visto, sim, que tem uns professores, depois eles podem falar melhor, porque tem professores aqui que são especialistas na temática.
a única coisa que eu vou defender eles é que quando eles trouxeram a primeira proposta para mim, eles trouxeram uma proposta que eram os indígenas falando. Entendeu? O que eles iam fazer? Eles iam pegar porque eles viram os TikToks, né, Instagram de indígenas. Só que isso foi o que chamou a atenção deles, né? A fala dos indígenas. Só que o que a gente via é que eles estavam meio, aqui a gente depois discutindo, que eles estavam meio que tipo meio que repostando o que os indígenas já estão fazendo. Entendeu? Então, mas o que vocês vão fazer? Porque o que vai levar a olhar para vocês e não olhar para o indígena? Porque o indígena está lá, também está nas redes sociais, entendeu? Então, o que vocês vão se diferenciar? E aí a gente foi pensando, tipo, essas perguntas básicas. Quantos grupos étnicos tem aqui em Rondônia, né? Eles não sabiam. Então, né, então vamos procurar, aí tem no ISA, né? Mas será que estão todos? A partir daí, a gente também pode começar a fazer perguntas. Tipo, eu não lembro agora, o pessoal aí pode ver se os Mura estão. Porque a gente tem os Mura aqui, porque às vezes essas coisas de fronteira também, as fronteiras deles, né, Thaís, são diferentes das nossas. Então, às vezes, os Mura podem estar como, são do Amazonas, mas tem Mura aqui. É o que você falou, tem Mura aqui em Porto Velho, né? Então, eu acho que isso ia ser um desdobramento deles. Eu falei, não, mas para esse projeto vocês têm que recortar. E aí eles pensaram no que então a Unir tinha feito, né, sobre esses grupos. E aí eu nem sabia desse critério deles, que eles foram especificamente em teses sobre os grupos, né? Eu acho que se eles forem olhar de forma mais geral, tipo, estou tratando os indígenas de Rondônia, vai abrir mais. Eles foram especificamente dos grupos. Mas deixa, é o critério deles, né? E como a proposta e aí eles foram meio que olhando assim, quando eles trouxeram para mim o resultado de tem poucos professores, sabe? Eles meio que se assustaram com o resultado de ter pouco, né? E eu acho que aí, a partir dessa descoberta, e como eles estão propondo um observatório, aí tem que abrir realmente. Primeiro quem são essas pessoas que estão escrevendo, né? Porque pode ter indígena aí escrevendo já, né? Pode ter indígena já como um dos autores. E aí eu acho que, feito isso, né, essa é tipo como se fosse uma. Eu acho que eles estão passando por um processo de olhar, tipo, olha, o que a universidade está fazendo, né? Então, o que a gente se movimenta a partir daqui? E aí, se a proposta do observatório continuar, aí eu acho que o que você coloca é fundamental. É ir atrás desses indígenas que estão fora, é ir atrás deles para, né, criar novos tópicos para alimentar essa plataforma, já que se ela ficar só na Unir, ela vai se limitar a pouquíssimos casos, né? Mas se a partir daí eles forem pensando outras questões, aí sim eles deveriam se aproximar deles, né? Descobrir quem são. Mas eu só estou falando isso, quero que eles respondam, mas é porque o primeiro movimento deles foi realmente pensando na aproximação com os indígenas, tá? E muito obrigada. A gente aqui muito obrigada. Assim, a realidade, às vezes as pessoas pensam, né? Tá trabalhando na Amazônia, né? A gente até conversou sobre isso, né? Aí a temática indígena pode ser mais forte. Não, não é, não é. Eles também estão em processo de descoberta, sabe? De descoberta sobre quem são, o que está acontecendo. Agora a gente teve, né, como é que é o nome dele? É o Suruí, que é o Almir Suruí, que foi, né, recebeu a intimação, que é daqui também, junto com a Sônia Guajajara. Então, a gente tem, né, a morte do último da etnia Juma, né, que também ocorreu aqui em Rondônia, né, muitas denúncias de exploração, né, de invasão mesmo dos territórios, porque nem todos esses estão em territórios, eu acho também, né? Muitos ainda estão ainda tentando. Mas você tocou no ponto-chave. E se eles querem manter um observatório, tudo isso realmente tem que ser incluído, principalmente o contato com os indígenas. Então, muito obrigada. Estou só defendendo eles, que eles devem estar nervosos, e eu vou falar que não, eles foram primeiro nos indígenas, sim, tá bom? Obrigada, Thaís. Agora eu vou deixar eles falarem. Olá,
eu queria falar, né, sobre a nossa escolha, né, de delimitar o tema às produções da Uni. Como a professora falou, né, a gente passou por vários processos, né, de construção e reconstrução do trabalho. A gente mudou muito de tema, de construir do zero. E aí a gente escolheu essas obras especificamente da Uni para não deixar muito aberto, entrar em outros assuntos e a gente acabar não dando conta. Então a gente delimitou, né, os nossos objetos de estudo para a gente conseguir dar conta e finalizar bem o nosso trabalho. Então foi por isso que a gente fez essa delimitação. No mais, né, com relação àquilo que a professora tinha falado sobre a questão dos indígenas, tal, dos trabalhos, a gente pesquisou muito, a gente conheceu vários, tanto TikTokers indígenas, né, quanto YouTubers indígenas que estão fazendo um trabalho muito bom, muito interessante, que geraria um material também muito interessante para a gente estar trabalhando no assunto, né? E aí me veio a seguinte questão, porque tem sim indígenas, né, aí estão produzindo conteúdos e estão em plataformas assim que, assim como o nosso trabalho, de certa forma, elas estão mais próximas do público, né, porque o TikTok hoje em dia é um monstro da mídia, né, ele tem uma força assim que é incrível, né? YouTube também está aí, né? E a gente tem o Instagram também. Então, essas plataformas que estão mais perto, né, dos usos comuns, né, do coletivo, elas são ótimas para a gente estar criando essas pontes. Mas o ponto é que eles já estão lá, né? E a gente está aqui trazendo um trabalho, de certa forma, diferenciado, né? Porque a gente está trabalhando, fazendo uma ponte para trazer os conhecimentos produzidos, os conhecimentos científicos, né, produzidos por essas comunidades, mas basicamente a gente está aqui do lado assim para agregar ao trabalho deles, né, à luta deles. E é basicamente isso, a gente está praticamente para agregar, porque eles estão na luta com a gente, eles também estão nessas plataformas, estão lá fazendo o trabalho deles, e aí a luta mesmo é para conseguir força para levar essas informações, né, produzidas. E é isso. Vamos falar. Se as meninas Então, quiserem. Tá? sobre algumas comunidades que não têm produções científicas, se referindo mesmo à Universidade Federal de Rondônia, porque tem algumas aqui que elas têm, isso aqui com grande diversidade, com grande mesmo assim, de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, gente. Quando eu fui fazendo, assim, um por um, eu fiquei assustada, porque era São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, e daqui de Rondônia era um ou dois, eu fiquei, toda vez que eu ia vendo, porque eu refiz essa tabela diversas vezes para ver se não faltava alguma produção, eu fiquei, gente, tem certeza? Aí eu ia, colocava lá de novo, falei, meu Deus, não tem nenhuma. E aí de São Paulo tinha um monte, assim, tipo 10. Tipo assim, de 34 tinha duas de Rondônia. E aí eu fiquei realmente assim, foi uma experiência para mim. Quem estava perto de mim via aqui que ficava assustado. Falei, meu Deus, não tem produção aqui na Uni. Então, assim, essa delimitação acabou sendo boa para a gente perceber que as produções da Uni são poucas, né? Assim, até a senhora falou assim sobre não ter do campo de história, mas de geografia, sim, é elevadíssimo. Geografia e letras lá em cima. E aí, sobre dar voz aos indígenas, eu lembro que enquanto eu estava revendo, eu fiquei me perguntando, será que algum desses autores aqui são indígenas? Aí eu não tive tempo de pesquisar um por um, né? Mas foi a minha primeira indagação enquanto eu pesquisava. Mas assim, eu não sei, né? Agora eu não sei, mas foi um questionamento que eu me fiz. Mas assim, de ter só São Paulo e Rio de Janeiro, assim, gente, é Provavelmente muito. sim. Provavelmente tem Provavelmente indígenas. sim, né? Eu pensei bastante, mas assim, São Paulo e Rio de Janeiro lá no topo de pesquisa. E a TV tinha um de São Paulo, inclusive, que ele fez exatamente aqui de Rondônia. Eu não lembro exatamente qual foi a comunidade, né? Mas tinha uma comunidade que ele colocou lá o nome da comunidade e sobre Rondônia. Então, assim, a gente observa que aqui em Rondônia, aqui no norte, a gente não tinha tantas.
E, inclusive, a gente até colocou a Amazônia, né, que foi de jeito errado, mas quando você vai ver, as produções aqui do norte são poucas também, entendeu? São pouquíssimas. Aqui, Rio Branco, Manaus, pouquíssimas também. Não tá tão diferente assim quanto de Rondônia. Então, eu acho que essas duas coisas que mais me chamaram a atenção mesmo. O caso de ter tantos de São Paulo e do Rio, assim, disparado mesmo, e nessa questão dos autores. Mas, assim, eu fiquei muito grata de fazer o trabalho de verdade, me instigou muito, eu realmente teve dor de cabeça demais, que a gente refez muito trabalho mesmo, do zero, mas eu adorei. Acho que é isso. Obrigada. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que já está aproximando o nosso horário, mas tem uma pergunta aqui que eu fiquei de fazer e esqueci completamente. Anotei aqui. Essa divulgação pelo Instagram que vocês estavam pensando seria como? Assim? Com live, com a produção dessas tabelas, seria como? Esqueci completamente de perguntar para vocês. Então, a nossa ideia é fazer. Eu não sei pronunciar, mas eu acho que é Reels e IGTV, porque eu realmente não sei pronunciar, tá, gente? Desculpa. Falando o resumo dessas dissertações, dessas teses. Então, assim, a gente também. Eu acho que é uma boa ideia mostrar essas tabelas de cada comunidade, mas ler os resumos de cada um, porque é muito interessante. Tem até de questões capilares à saúde. Então, assim, apesar de ser pouca produção, eu achei as temáticas diversificadas. Então, assim, acho que é isso. Bom, tem mais um tempinho aqui. Assim, só para. Tudo parte de escolhas, né, gente? Assim, é claro que quem está aqui comentando está falando muito do próprio trabalho, por isso que eu estou falando, eu preciso de ouvir essas vozes, enfim, isso tem a questão minha, entendeu? Então, assim, às vezes o comentário tem muito de quem está falando, está pesquisando, está pensando e tal. Tá? Pensar essas produções da Unir, botar, inclusive mostrar essa pauta, né? Assim, olha só, tem diversos povos aqui, assim, mostrar o que não tem, porque não ter também diz muita coisa, tá? Então, assim, isso é bacana também, tá? Claro, tudo parte de uma escolha, eu entendi a escolha de vocês, tá? E eu queria comentar isso também, que às vezes quem está comentando o trabalho também, ele está comentando muito pensando na sua própria produção e tal, e está querendo dar aquele, olha só, isso aqui também é legal, tá? Tá bom? Mas assim, eu fiquei muito satisfeita de ouvir vocês, espero ter contribuído, trazido algumas reflexões, ajudado na produção né, na formação de vocês. Daqui a pouco vocês estão se formando, serão professores, né? E repensar como essa temática é trabalhada, né? Que vocês vão ter lá livros didáticos. Muitas vezes a gente acaba, né, até por essa falta de tempo, né, da precarização do trabalho, a gente acaba muitas vezes reproduzindo, certas vezes a gente até sabe que está errado, mas acaba reproduzindo por conta de várias demandas que é muito específica da profissão do professor, né, especialmente da precarização do trabalho, que acaba muitas vezes fazendo com que, às vezes, a gente abra mão de pesquisar alguma coisa, de deixar alguns temas para lá e tal. Mas, enfim, eu espero que aqui a gente tenha, né, pensado que, sim, a gente precisa transformar a forma como essa temática está sendo trabalhada. Dentro das universidades, vocês mesmos viram, se algum de vocês aqui forem se aventurar aí, fazer um mestrado, um doutorado, vocês estão vendo que a área tá gigante aí para vocês. Tem muita coisa para ser falado, para ser pesquisado, né? E para quem ficar no ensino de história, apenas na área do ensino de história, ou na história pública, quem vai fazer, né, essa área aí de divulgar também,
o quanto essa temática precisa de ser repensada, de ser falada de uma maneira diferente, de dar visibilidade. Tá bom? Espero ter contribuído aí com vocês. Thaís, foi ótimo, mas eu acho que é isso, né? Acho que é um processo de reconhecimento deles do primeiro impacto, de saber o que porque eles falam assim, aqui a gente estuda a história da Amazônia. O que é essa história da Amazônia? Né? O quanto que tem de indígena nessa história da Amazônia? Inclusive, eles agora fizeram de mestrado e doutorado, mas assim, essa metodologia né, que agora é um grupo e pode, né, eles podem se separar para as monografias, né? Podem olhar o curso de história aqui tem 40 anos. E dentro da história, o que foi produzido sobre os indígenas? Eles também podem pesquisar, que eu acho que é um processo de primeiro de cair a ficha, sabe? De cair a ficha e depois procurar. E aí eu acho que vai chegar um momento, se eles quiserem mesmo tocar esse observatório, que aí eles irem atrás dos protagonistas, né? E inclusive dividirem o que eles estão descobrindo com o que eles aí eu acho que é uma nova etapa. Mas você fala de trazer eles, eu concordo 100%. Você sabe que eu, né, no meu trabalho, eu também sempre procuro colocar, né, trazer os quilombolas e tudo mais, trabalhar com parceria. Mas eu acho que eles estão num processo de entender que há uma ausência, sabe? Eu digo, deixo outra provocação para eles, que eles procurem agora dentro da história, desses 40 anos que vai fazer, o que tem de indígena ali? É uma outra questão, né? E o do quanto a gente precisa realmente mergulhar nesse universo. E agora, com uma pós-graduação em História da Amazônia aqui, que esse não seja um tema deixado de lado mais, né? Que seja um tema que chegue junto das comunidades, né? E das demandas como uma forma geral, né? Mas eu te agradeço demais, demais, demais. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Eu sei que eles estavam super nervosos, eles nunca apresentaram para ninguém de fora. Então, eu estou sendo um momento de descoberta para eles, mas eu fiquei muito feliz de ter você aqui. Eu vou desligar para você falar. Eu já estava ligada, eu desliguei. Eu que agradeço novamente, gostei muito de ouvi-los, de conhecê-los. Essa experiência foi legal para mim também, foi muito gratificante. Aliás, eu gosto bastante de estar conversando, trocando ideia com gente nova, que está aí cheia de gás, pensando coisas diferentes, pensando em produzir coisas bacanas. Eu achei bem bacana a proposta de vocês, viu? Espero que continuem levando a temática indígena aí com carinho para a vida de vocês, para a profissão de vocês, como uma causa também, né, de defesa das populações indígenas, tá bom? Obrigada mesmo, obrigada por me ouvirem, tá bom? Um abraço para todos. Meninas, vocês querem agradecer, falar com a professora, e aí a gente encerra. Só agradecer mesmo por terem ouvido a nossa explanação, né, nosso trabalho, e agradecer a professora, agradecer a professora Iabeta pela oportunidade de aprender e nos auxiliar, porque ela auxiliou bastante, assim, a gente ficou meio perdido. Eu acredito que é isso. Só agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, pelos comentários, né? Que sempre é algo que se pode acrescentar mesmo, pode melhorar, então é sempre bem-vindo. E é isso. Porque, Thaís, foi a primeira vez que eles fizeram um projeto de um projeto, né? Então, eles também sofreram muito com isso, do que para, do que pergunta, entendeu? Então, eles sofreram com fazer um projeto de alguma coisa, né? Não é? Colocar isso em ordem foi difícil para eles, mas aí conseguiram, né? O que a gente está falando aqui, eu e a Thaís, é do que vocês podem explorar a partir daí, né? É o que pode vir para frente, a partir do que vocês já conseguiram fazer. Então, é isso. Thaís, muito obrigada. O Gabriel quer falar, gente, para encerrar? Gabriel?
Acho que ele está... Bom, Eu só tenho a agradecer mesmo pelo tempo, né, a participação, igual os meninos, mas no mais é isso mesmo. Muito obrigado pela participação, por ouvir a gente, por nos aconselhar, e é isso. obrigada. Estou muito feliz, Thaís, poder contar com você. Agora é você vir para cá e conhecer também a realidade daqui. Eu tenho procurado me aproximar, mas eu tenho muito que aprender também, muito que aprender. E estou tentando ler. Li agora, semana passada, uns antropólogos aí, e eles realmente dão um levante em tudo mesmo, né? E o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, falando sobre os indígenas, comunidades indígenas e negras, né? As fronteiras ali entre os dois. Eles estão realmente igual os quilombos, né? Eles estão meio que mas toda a discussão de etnogênese, né, é fundamental aqui também para o norte. Mas isso daí deixa para frente eles estudarem, eles vão. O negócio é continuar. Agora eles têm a primeira oportunidade de manter os estudos aqui em História da Amazônia e tomara que continuem com esse gás aí em História Indígena. Obrigada, Thaís. De nada, gente. Foi um prazer. Dá até pena de encerrar, mas eu vou liberar vocês, tá bom? Cadê a minha alma gêmea hoje que está controlando tudo para mim? Welly? Oi, Princesa Joyó. Então, você pode encerrar. A professora, a gente já agradeceu a professora, e você pode encerrar a gravação, que agora a gente só vai. Thaís, e quando é que é a defesa? Isso tem mais 2 anos ainda.